Olá pessoal, como estão vocês? Eu sou Marcelo Bertoncini e dou as boas-vindas ao 6º vídeo do meu canal sobre direito patrimonial. Bom, vimos aí falando nos outros vídeos, sobre questões envolvendo impostos e os imóveis, o que é o direito patrimonial, como evoluir, analisar alguns documentos, a parte de contratos, enfim. Como nós entendemos o direito patrimonial naquele tripé relacionando direito tributário, direito imobiliário e direito civil, a parte contratual, hoje a gente vai trazer e se aproximar um pouco mais de outro tema que diz respeito ao direito tributário. Mas enfim, o que é direito tributário? Quais são as oportunidades que o direito tributário traz para você, pessoa física, e também para sua empresa? Bom, antes de mais nada, é preciso a gente entender um pouquinho mais sobre o direito tributário, tá? De uma forma bem plana aqui e tranquila. Vejam, o direito tributário é aquele direito, aquele ramo do direito que a gente costuma falar dos impostos, que a gente sempre se refere a tributo como imposto. Na verdade, o tributo é gênero do qual o imposto é espécie. Então, imposto é um tipo de tributo. Porque vejam, nós temos no Brasil 5 tipos de tributo: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. São essas 5 espécies de tributo que nós temos no Brasil. Como o imposto é muito mais no dia a dia do que as demais, a gente acaba chamando tudo de imposto numa vez só, tá? Mas enfim, onde a gente encontra essa informação de quais são os tipos de tributo, que nós temos no Brasil? Vocês já devem ter ouvido falar que a nossa Constituição, a Constituição do Brasil, a Constituição de 1988, etc., dentre outros nomes, Constituição da República, é muito grande. Muita gente fala isso, muita gente da imprensa fala isso, que é um texto muito grande, com mais de 200 artigos, assim por diante, às vezes em comparação com constituições de outros países, que são muito menores, enfim. Não entrando nessa discussão, tá? Mas é na Constituição brasileira que nós encontramos as espécies tributárias. Todos os tributos, todos os tipos ali elencados, trabalhados e assim por diante. Quando a Constituição estabelece quais são os tributos, quais são as espécies, a lei, por meio do Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados e o Senado, vem e essas casas criam uma lei instituindo aquele tributo, ou seja, criando aquele tributo, para que ele possa ser cobrado. Tá? Então, você tem na Constituição um tipo de tributo, você tem na lei esse tributo especificado, como vai ser cobrado, quais são as alíquotas, como funciona, sobre quem incide, sobre o que incide, assim por diante. E a partir disso surge um grande e vasto mar de possibilidades e oportunidades. Por quê? Porque, vejam, é muito mais dinâmica a evolução da economia, da sociedade, do que da lei. Porque a lei precisa saber o que está acontecendo na sociedade para, eventualmente, ela ser alterada. Então, por exemplo, o caso do Uber. Todo mundo ficou em discussão com relação à incidência, ou seja, a cobrança do imposto sobre o serviço, no caso do Uber, que é um serviço de transporte. Quando editaram a lei do imposto sobre o serviço, a lei geral, a nível nacional, em 2003, não existia Uber. Os municípios que cobram as prefeituras, que cobram esse imposto, não sabiam que existia o Uber quando elas editaram as suas leis sobre o ISS, Imposto sobre Serviço. Então, a gente sempre costuma dizer no direito, o jargão a legislação vem a rebote da realidade. Então, a realidade acontece e o direito vai se adaptando. Como isso vai acontecendo e assim por diante, o legislador também acaba cometendo alguns erros, e isso é levado para os tribunais. E os principais tribunais que definem as questões de direito no Brasil são o Supremo Tribunal Federal, que decide sobre questões de direito constitucional, ou seja, sobre a Constituição, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que decide questões não constitucionais, mas referentes às leis editadas no país. Então vejam, como o tributo está na Constituição e está na lei, é o STF, o STJ, que decide e resolve as questões atinentes a esses tributos. Então, quando esses tribunais decidem
eles meio que dão, e eu falo meio que dão porque existe uma discussão jurídica sobre isso, a última palavra sobre como aquele tributo vai ser cobrado ou não em determinada situação, quando aquela cobrança é entendida por quem é cobrado e quem deve pagar como ilegal ou inconstitucional. Então, com isso, surgem essas oportunidades tributárias para a sua empresa ou até mesmo para você, ok? Então, as oportunidades tributárias, elas surgem já a partir do momento que são editadas as leis, e que aquilo ali está na Constituição, e são editadas as leis, os regulamentos, decretos, etc., que vão falar também sobre essas questões e regulamentar tudo isso, e quando isso é entendido por alguém que é cobrado como indevido. E aí isso gera uma discussão judicial muito grande, a depender do caso, isso é resolvido lá em Brasília, no STJ ou no STF, ok? Bom, e para falar disso e relacionar isso um pouco aqui com a parte de direito patrimonial que falamos sobre aí a questão do imobiliário, por exemplo, nós temos hoje uma discussão vinculada ao ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto é cobrado pelas prefeituras municipais, ou seja, cada município tem que ter uma leizinha de ITBI, para que possa cobrar o imposto quando esse bem é alienado, quando esse bem é vendido, na maioria dos casos, ok? Então, tu faz a transmissão de um bem imóvel para outra pessoa. João comprou um imóvel de Maria, Maria está transmitindo esse imóvel para o João, portanto, sobre essa transmissão vai incidir, ou seja, vai ser cobrado o ITBI. Normalmente quem paga é quem compra. Qual que é o caso aqui? Algumas prefeituras municipais, quando viam lá, recebiam a informação de que Maria estava vendendo para o João, faziam a cobrança do imposto sobre um valor que a própria prefeitura decidia. Algumas vezes, valor esse que a prefeitura decidia é superior ao valor do próprio negócio. Então, por exemplo, Maria vendia para João por 500 mil reais o imóvel. A prefeitura vinha lá e falava assim, não, olha, o meu argumento é o seguinte, nessa região, nesse local, nesse edifício, etc e tal, o valor do metro quadrado não é X, é X mais 10. Então eu vou cobrar o valor de X mais 10, né, no metro quadrado, vou fazer a conta, e chego ao valor de 600 mil reais. Ou seja, a prefeitura estava mudando a base de cálculo, que é aquele número absoluto sobre o qual aquela alíquota, aquele percentualzinho do imposto vai fazer a matemática. Ok? Então, ao invés de 500, se cobrava sobre o imposto sobre 500, se cobrava sobre 600 mil reais. Isso subiu para os tribunais de Brasília, tá? E atualmente já tem decisão dizendo que essa avaliação do município é ilegal, ela não deve ser feita. Que o que vale é sim o valor do negócio, aquele valor que João e Maria pactuaram, 500 mil reais, e não os 600 mil que a prefeitura tinha entendido. Com isso, é possível reaver esse valor com a prefeitura, a partir de uma determinada ação, ou até mesmo um procedimento direto na prefeitura. Tudo isso necessário avaliar essas questões no escritório de advocacia que atende vocês. Aqui, por exemplo, a gente já atendeu casos assim, no sentido de ver documentação, ver se está tudo certo, se avalia, se cabe, se está dentro dos prazos prescricionais e assim por diante, e avaliar em cada caso específico também a questão econômica, se vale a pena para aquele cliente essa discussão, ok? Outra discussão muito interessante, e essa está valendo bastante a pena fazer atualmente, é a do TUSD-TUST. O que é isso? As concessionárias de energia elétrica, né, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a Copel, tá? Em São Paulo, a Eletropaulo, dentre outras que tem em Brasil afora, tá? Elas vão lá, cobram de você o valor da energia elétrica utilizada naquele mês e você paga a tua conta. Acontece que a energia elétrica é uma mercadoria. Sobre mercadorias incide, ou seja, é cobrado um outro imposto chamado ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte, dentre outros ali especificados, que diferem daquele do Imposto Municipal ISS que eu falei antes para vocês, tá? O ICMS, então, é cobrado sobre a energia elétrica consumida pelo consumidor, né, da concessionária de serviço público de energia elétrica. Acontece que essas concessionárias cobram, além do valor da energia, também cobram tarifas. Tarifas de distribuição, tá? Tarifas de transmissão,
elas mudam de nome. E essa que é distribuição é o TUSD, transmissão é o TUST, tá? E o que vinha acontecendo? Os estados que são quem cobram esse imposto, né, ICMS, vinham cobrando ICMS sobre o valor da tarifa, não somente sobre o valor da energia elétrica. Mas vejam lá, a mercadoria é energia elétrica, não é a tarifa que está sendo paga pelo uso do serviço da concessionária. Então, atualmente, isso está em Brasília, está em julgamento, para se entender que, sobre essas tarifas, não deve ser cobrado o Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICM. Ok? Bom, vejam, isso são oportunidades tributárias, são questões que surgem, discussões jurídicas sobre se aplica ou não imposto, se cobra ou não imposto daquela determinada situação específica, e que abre um leque de grandes oportunidades para economizar tributos e para que você, de certa forma, também refinancie a sua atividade, receba o valor, passe a pagar da forma correta, restitua aquilo que foi cobrado de forma indevida, para que tudo fique justo. Ok, pessoal? Então essa é uma política de economia de tributos, dentro da lei, dentro daquilo que os tribunais de Brasília estão entendendo, que é perfeitamente, plenamente possível de ser realizado. Bom, para o vídeo de hoje seria isso, pessoal. Eu agradeço a vocês a interação que eu venho recebendo no canal, nas redes sociais. Continuem seguindo, ativando o sininho, fazendo tudo o que precisa para que continuem atualizados aqui no que eu venho trazendo para vocês sobre direito patrimonial. Sigam o canal e aguardo vocês também em manifestações de críticas, sugestões. Até estamos já com um novo produto aqui, devem ter percebido o meu microfone, foi a sugestão de um grande amigo meu que assistindo sugeriu uma questão de ajuste de som. E estamos nos aperfeiçoando sempre e cada vez mais. Até a próxima, fiquem bem. Obrigado.